Agora nós vamos para um último tema, também muito importante, tá? Que eu quero falar com vocês, porque é algo que acontece frequentemente, é algo que acontece muito, que é a questão da restrição interna. Olha só, pessoal, muitas pessoas têm restrição interna com os bancos e não sabe por quê, não entende o que seria uma restrição interna. Aliás, coloca aí nos comentários. Você sabe o que é restrição interna? Você entende exatamente o que seria isso? Coloca aí para mim nos comentários que eu quero saber se vocês sabem exatamente como funciona a questão da restrição interna. Bom, o nome já diz, né, pessoal? Uma restrição internamente. Ou seja, você vai ter um problema dentro daquele banco em específico. E isso acontece por quê, pessoal? Olha só, existe inúmeros fatores que isso acontece, tá? Então, olha só, pode ser, às vezes você teve uma inadimplência com aquele banco. Então, por exemplo, às vezes era um banco que você tinha um carro financiado, você atrasou, né? Teve algum problema financeiro. E aí o que acontece? O banco vai lá e deixa uma restrição interna para aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa não consegue mais nenhuma linha de crédito com aquele banco. Por isso que o nome já diz, restrição interna com aquele banco, certo? Então, às vezes uma inadimplência pode sim atrapalhar o seu relacionamento com o banco, tá? Outra situação, pessoal, que acontece bastante, tá? Ação judicial. A ação judicial, por mais que na maioria dos casos o aposentado, o pensionista, ele tem direito, dependendo do problema, né, que está acontecendo com aquele banco, ele tem total direito de entrar com uma ação contra aquele banco. Mas o que acontece na prática? O banco vai lá, tá, então o seu José entrou com uma ação contra mim, então vou deixar o seu José com uma restrição interna dentro do banco, ou seja, por conta, às vezes, de uma ação judicial que você moveu contra determinado banco, você vai estar, naquele caso, impedido de trabalhar com aquele banco, você não vai mais ser aceito por aquele banco, tá? Às vezes acontece o quê? Você fez uma reclamação, dependendo, é uma simples reclamação contra o banco, mas dependendo do banco, ele vai lá e também coloca uma restrição interna. Ou seja, pessoal, são inúmeros fatores que pode sim gerar uma restrição interna. E quando isso acontece, não tem o que fazer. Infelizmente, é automático, tá? Quando nós digitamos a proposta e a proposta vem negada por restrição interna, pode partir para outro banco, porque naquele banco você não vai ser atendido, tá? Infelizmente, é um direito do banco, infelizmente, entre aspas, né? Porque o banco também tem os direitos dele, vamos colocar assim, né? De realmente aceitar ou não determinado cliente. Então, ele coloca ali naquela situação que ele não quer aquele cliente dentro da carteira do banco, certo? Então, com isso, o que acontece? Você não consegue mais ser atendido por aquele banco. Por isso que eu falo referente às ações judiciais. Por quê? Muitas vezes você acaba entrando. Entrei com ação contra o banco X. Vou entrar com ação contra o banco Y. Vou entrar com ação contra o banco Z. Enfim, você vai entrando só com ação contra diversos bancos. Aí o que acontece? No momento em que você precisar contratar, por exemplo, o empréstimo consignado, você não consegue. Determinado banco não te atende. Aí vai no outro, também não te atende. Vai no outro, também não atende. Enfim, dependendo da situação, eu já peguei casos de cliente que nenhum banco atendeu.
Já aconteceu. Então, a ação judicial, eu sei que muitas vezes é direito seu, mas tem que pensar bem certinho se vale a pena entrar com ação, pensar a longo prazo, né? Se você vai precisar daquele banco ou não. Porque se você precisar do banco, aí vai ser uma situação complicada, tá certo? Então, isso é o que seria restrição interna, pessoal. Isso é o que realmente acaba atrapalhando o cliente. Muitas vezes, às vezes, o banco está com uma campanha diferenciada, né? Está com uma campanha legal, mas às vezes você tem restrição interna e infelizmente você não consegue aproveitar aquela campanha daquele determinado banco. Por isso que eu sempre bato na tecla da importância de ter diversos bancos disponíveis, justamente porque desta forma, se o cliente tem um problema com um determinado banco, nós conseguimos colocar a proposta em outro e aí sim ser aprovada. Às vezes não é a melhor opção, como eu falei. Às vezes aquele banco estava com uma campanha legal, mas tendo outros bancos disponíveis já ajuda bastante. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso bate-papo de hoje? Coloca aí nos comentários que eu quero saber.